estamos chegando aqui. Eu acredito que esse local vocês conhecem muito bem, mas muito bem. Então teremos uma conversa com o nosso querido professor. Já chegou! Aprender! 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 Olá, irmão Elísio! Olá, todos amigos! Saudações a todos os amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou Elísio César, falo de Moçambique, especialmente na cidade de Chimoio. Bem, queridos amigos, no vídeo de hoje nós teremos uma conversa muito interessante, teremos uma conversa especial com o nosso querido amigo que está do meu lado. Eu não vou falar o seu nome, acredito que ele vai dizer o seu nome e vamos às perguntas que eu preparei, porque eu preparei um montão de perguntas que está aqui para fazer o nosso querido amigo que está aqui. Então vou deixar ele se apresentar. Olá a todos os amigos e simpatizantes deste canal do nosso querido irmão Elísio César. Para mim é sempre um privilégio ter vocês deste lado e de antemão quero mandar um forte abraço a todos que acompanham neste exato momento esta entrevista incrível. Para quem não me conhece, eu sou o professor Leonel, sou membro e integrante da Soluz Pátria Minha e hoje estou aqui a convite do nosso querido irmão Elísio para participar de uma entrevista, conforme ele já antecipou, que será uma entrevista incrível. Na verdade, será uma conversa, não é? Então, convidamos a vocês a acompanharem. Bem, agora vem a nossa primeira pergunta. Eu espero que o nosso querido professor Leonel esteja preparado para responder, hein? Eu estou sentindo o coração está a bater, está a acelerar. Brincadeira, mas é por aí. Ok, onde você cresceu e isso afetou quem você se tornou hoje? Na verdade, o que determina a nossa personalidade, quem nós somos, é na verdade o lugar onde a gente cresce e o ambiente que a gente fica inserido, não é? Eu nasci aqui em Moçambique, especialmente na província de Manica, e sou moçambicano. Bem, dizer que o que eu me tornei, na verdade, a personalidade que eu tenho hoje, tem como consequência, na verdade, os vários ambientes em que eu esteve inserido, principalmente a minha família. Nós sabemos muito bem que a família ela é o fator determinante na formação da personalidade das pessoas, não é? E por aí vai, a igreja, não é? Conforme vocês sabem, eu sou cristão, então eu acredito que uma das partes da minha personalidade tem como uma influência forte a religião, não é? Então é basicamente isso. E qual é a sua rotina matinal? É uma pergunta muito interessante porque, na verdade, aquilo que gostamos de fazer determina também uma parte da nossa personalidade. Eu, conforme havia dito logo de antemão, que eu sou cristão, então logo que eu acordo gosto de tirar um tempo para poder ter comunhão com Deus, ler a Bíblia, estudar um pouco a Bíblia e após isso também gosto de praticar exercícios físicos. Conforme vocês sabem, que os exercícios físicos eles ajudam não só no bom funcionamento do nosso corpo, mas também estimulam o nosso cérebro. E após isso, entro para uma sessão de treinos, não é? Exercícios físicos. Após isso, tiro um tempo para poder ler, não é? Poder ler, poder estudar e saio para trabalhar, né? Saio para trabalhar. Essencialmente isso. Também tenho um tempo de lazer e a outra parte do dia é composto por estudos. Assim que eu saio para trabalho, não é? Eu faço pequenos cursos de capacitação, também com o objetivo de me desenvolver, não é? Crescer cada vez mais. É basicamente isso. Qual é o seu passatempo favorito e por quê? Bem, também achei a questão muito interessante. Bem, eu gosto mais de conversar com as pessoas, gosto muito de conversar com as pessoas e também gosto de ver debates, não é? Assistir debates na televisão e também gosto de ler. No meu tempo livre, gosto de ler e escrever. É exatamente isso. Ok? E se você tivesse que se descrever como um animal, o que seria e por quê? Bem, se eu tivesse que me comparar com um animal, bem, seria a águia, não é? Por que a águia? A águia é um animal bastante incrível. É um animal com visão, é um animal
com garra. É um animal que desde pequeno, não é, aprende a superar seus obstáculos, suas adversidades. Então, é exatamente por isso. Seria um animal. Seria uma águia. Águia, nesse caso. Qual é a sua memória mais embaraçosa? Bem, na verdade, conforme eu disse, se pudesse me comparar com um animal, eu me compararia com uma águia, não é? Porque a águia é resiliente, tem visão e desde pequeno aprende a superar as suas adversidades. Eu penso que nenhuma memória me deixa embaraçado, não é? Apesar de surgirem algumas, mas eu não permito que elas me embaraçem. Eu sempre estou focado nos objetivos e sempre prossigo para o alvo. Com a visão da águia, né? Se pudesse ter um superpoder, o que seria? Uau! Se pudesse ter um superpoder, qual seria? Sim. Bem, na verdade nós todos somos dotados de poderes, não é? Na verdade esses poderes são as nossas habilidades, as nossas aptidões. Bem, baseando-se aqui em alguns filmes que não é, a gente vê por aí, baseado em magia, poder e tal, eu preferia ter o poder preferia ser o super-homem, porque o super-homem, na verdade, ele dedica-se com todos os talentos que tem para salvar as pessoas, não é? Lutar pelas causas. Então, eu preferia ter essas... O professor Leonel, pelo menos, já é um super-homem. Uau! Porque está salvando os nossos meninos a aprenderem a ter uma mentalidade diferente. Uau! Exatamente. Ok. O que faria se ganhasse em uma loteria? Há uma palavra que eu gosto muito, que eu aprendi logo desde cedo, que o dinheiro ele é um amplificador de caráter. Ou seja, se a gente quer conhecer realmente quem a pessoa é, basta nós darmos um pouco de dinheiro, não é? Porque o dinheiro ela revela quem somos por dentro. Aplicaria esse dinheiro não só para a família, mas também para grandes projetos que eu tenho em meu coração, não é? Grandes projetos sociais que breve eu acredito que o irmão aqui irá colocar essa questão. Porque você é apaixonado por aquilo que você faz. Bem, há uma outra palavra que diz que quem faz as coisas por amor não se cansa, não é? Então, eu sou muito apaixonado pelo que eu faço, porque eu, desde pequeno, sempre gostei de aprender e de partilhar conhecimento. Então, não só por isto, mas também eu acredito que todos nós temos uma vocação. E a vocação é algo que é impossível a gente explicar com palavras. É algo que sai dentro. É um chamado, algo que nos puxa, algo que nos prende, algo que nos faz a gente sentir realizado quando a gente faz. Então, eu penso que é exatamente isso, não é? A vocação. Quando a gente sente que nasceu para fazer alguma coisa, isso nos dá a razão de sermos felizes e sermos apaixonados. É exatamente isso. Com certeza. Ok? E quem é a pessoa mais influente em sua vida e como elas te impactaram? Bem, também uma pergunta bastante interessante e incrível. Bem, durante a nossa vivência, várias pessoas vão surgindo em nossa vida e vão nos influenciando, não é? Foram várias pessoas, na verdade, mas eu vou citar algumas pessoas pelo qual eu admiro e me inspiraram e continuam a me inspirar. Me inspiraram porque infelizmente, algumas já não estão em vida, não é? Uma das pessoas que mais me inspiraram foram os meus pais, não é? Digo a eles porque, bem, os pais são tudo, não é? Sim. Os pais são tudo. E levaria muito tempo para poder explicar, não é? Aqui, para poder detalhar. Os primeiros foram os meus pais. Bem, e também eu tive, não é, durante a minha vida, algumas pessoas que me ajudaram bastante, que foi um pastor chamado Elson Dixon, não é? Ele também ajudou-me bastante e até hoje deixou-me ensinamentos, princípios que hoje norteiam a minha vida. E agora, eu também admiro a ele bastante, não é? Não só pelo que ele faz, mas também pelo seu caráter, pela sua personalidade.
E Eu acredito ele é que então ele é uma pessoa incrível, o não nosso é? querido Joselino, né? Exatamente. Então ele é uma pessoa muito especial, não é? E muito especial, com um caráter extremamente admirável, não é? Porque eu convivo com ele, conheço, e é uma pessoa muito especial e muito incrível. Eu admiro muito a sua personalidade, seu jeito de ser e também aquilo que ele faz, não é? É, exatamente. Não vou falar muito aqui, para não exagerar. Já que o nosso querido amigo já tocou, ainda não tínhamos chegado por aí, mas já tocou. Eu gostaria que descrevesse o Joselino, como ele é para ti e como ele influenciou-te no sentido daquilo que ele tem feito. Espero que eu possa descrevê-lo da melhor forma possível. Todos vocês o conhecem, sabem muito bem quem ele é, não é? Mas eu vou dizer especialmente aquilo que eu ouvi, aquilo que eu tenho observado da sua parte. Bem, Joselino é uma pessoa muito humilde, acima de tudo. Eu penso que isso é a coisa mais importante. Como é que a gente mede alguém humilde? Alguém humilde, na minha humilde opinião, é aquela pessoa que mesmo tendo influência, não é? Ele continua a manter-se com o ego, não é? No lugar. No lugar. Então, ele é espetacular. Então, por isso que eu acho ele muito humilde, não é? É uma pessoa muito inteligente, não é? É uma pessoa muito moderada, não é gananciosa, não é? É uma pessoa muito, acima de tudo, é uma pessoa muito social. Ele é muito social e ele também tem uma excelente capacidade de ter uma inteligência interpessoal, uma capacidade de se relacionar com as pessoas. Ele sabe se adaptar, não é? Ele sabe se adaptar em qualquer meio ambiente que ele vai, não é? E, acima de tudo, é um jovem de muito respeito, não é? E com visão, com foco e com determinação. Eu penso que são esses atributos e mais outros que eu não pude mencionar aqui, que fazem do que ele é e farão dele ainda uma pessoa muito gigante, não é? Exatamente. E também vou dizer assim, se pudesse dizer alguma coisa, alguma palavra ao José, o que dirias? Ah, ok. Bem, se eu tivesse que dizer alguma coisa ao nosso querido irmão Joselino, que ele continue o mesmo, não é? Que ele continue o mesmo, quem sempre ele foi, não é? Que ele continue a ser quem ele sempre foi, não é? Esta é a palavra que eu deixaria para ele. Não perca o foco, não é? Que ele continue, né, com aquilo que ele acredita, não é? Com a visão que ele tem, independentemente do que as pessoas dizem. Infelizmente, digo mesmo com muita dor, e algumas pessoas, não é? Simplesmente não gostar de nós, nos criticam, lançam pedras, e enfim, é uma situação bastante triste. Infelizmente, nós seres humanos somos assim. Que ele não perca o foco, não é? Sim. Que ele não perca o foco na missão, acima de tudo, que ele acredita que ele tem, não é? Porque o mais importante, na verdade, é como nós vamos ser lembrados, ou como que a gente gostaria de sermos lembrados quando a gente partir. Que ele não perca o foco. Continue a ser quem sempre ele foi. É isso aí, querido amigo Joselino, continua a ser como sempre foi. Eu não tenho palavras para podermos descrever o nosso querido amigo José. Eu estou sem palavras, porque é uma pessoa excepcional. A minha Então, palavra seria humilde. Não é? exatamente. Ele é uma pessoa humilde. Muito humilde, que não tem palavras para dizer como é ou quem é o nosso querido amigo Joselino. E como surge essa conexão entre Joselino e a criação da Soluz Pátria Minha? Eu acredito que uma das coisas que une as pessoas é a visão e a missão, não é? Para além da afinidade, os valores que a gente tem, os sonhos, os nossos sonhos, porque são eles que vão norteando a nossa vida, que vão nos dando, que vão orientando a nossa vida, que vai ser, na verdade, fatores chaves para a tomada de decisões e iniciativa. Eu tenho uma missão, eu acredito ter, que é ajudar, não é? Ajudar as pessoas e principalmente as crianças. Eu sempre gostei disso e eu acredito ter esta missão de ajudar. E nós sabemos muito bem que nosso irmão Joselino, ele é uma pessoa que, logo que ele começou, não é, a gravar os seus conteúdos, uma das primeiras partes que ele realmente esteve mais inclinado foi a parte de ajuda, da ação social, não é? Fazer trabalhos, não é, de um assistente social, eu diria isto, não é? E foi basicamente isso que nos uniu.
E antes disso, na verdade, conforme ele também já havia dito, não é? Quando fez a apresentação, quando nós fizemos, assim seria, desculpa, a apresentação da nossa associação, a Soluz Pátria Minha, ele frisou muito bem que assim que ele regressou do Brasil, não é? Ele pensou em reunir um grupo de pessoas, não é? Para juntos realizarmos um trabalho em equipe, não é? E foi exatamente o que aconteceu, não é? O Joselino, na verdade, nós estudamos na mesma escola, não é? Nos anos passados, não é? A 12ª, não é? Estudamos na mesma escola, ele estava em uma outra turma, eu também em uma outra turma. Não tínhamos ainda assim uma intimidade profunda, não é? Mas eu já conhecia ele, não é? Então, em resumo de tudo que eu falei, eu penso que foi a missão, não é? Que nos uniu, foi a visão, não é? Este desejo de querer ajudar, não é? Foi isto que nos uniu. É exatamente isto. E, ok, queridos amigos, eu acredito que vocês tiveram a oportunidade de saber dessa. Eu também, eu já sabia, mas tiveram a oportunidade que o nosso querido professor Leonel estudou ou estudaram na mesma escola com o nosso querido amigo Joselino. Sim. Vejam só, apesar que estavam em salas separadas ou diferentes, sim. turmas separadas, mas eles estavam na mesma escola. E na hora do recreio, como era o nosso querido amigo Joselino? Era aquele que gostava muito da bagunça. Como ele era o Joselino na hora do recreio? Bem, no ano em que a gente estudávamos juntos, não é? O Joselino era uma pessoa muito simples, muito focado, não é? E exatamente isto, não é? Não posso assim, porque não tinha muita intimidade antes com ele, não é? A gente nos saudava e tal, não é? E algumas vezes, não é? Nós gostávamos, por exemplo, na escola, de compartilharmos a palavra de Deus, não é? Eu recordo muito bem que ele às vezes participava também dos nossos debates, enfim, não é? É exatamente isto. Para não prolongar aqui, também para... Ok, exatamente. Depois de termos falado do nosso querido amigo, continuamos nas nossas perguntas. Ok, querido professor, o que as pessoas não entendem mais sobre você? Bem, eu, na verdade, aceitei essa entrevista, não é? Porque ele é meu irmão, não é? Eu sempre gostei de manter sigilo, não é? Sobre a minha pessoa, Então, sonhos, gostos, etc. ok. Apesar de as nossas ações, as nossas escolhas, os nossos hábitos, os nossos costumes determinarem também a nossa expressão corporal, não é? A nossa microexpressões faciais também revelarem muito quem nós somos. Eu sempre gostei, na verdade, de manter sigilo, não é? Não contar muito sobre, não é? A história, os sonhos. Mas vou fazer isso, não é? Porque vocês são pessoas muito especiais, não é? Pessoas incríveis. Por isso eu vou. Não vou falar tudo, mas enfim. Algumas coisas, não é? Quem eu sou, eu nasci, etc., que eu já expliquei aqui. Você tem irmãos e como esses seus irmãos afetaram a sua vida ou em sua vida? Bem, é um fator curioso. Bem, nós, na verdade, somos três, não é? E somos gêmeos. Incrível. Acredito que ele vai passar ali a imagem do meu gêmeo, não é? Ok. E tenho uma irmã, não é? Ele também vai mostrar ali. Nós, na verdade, somos três. E eu e o meu irmão somos gêmeos. O Yuran. E já também mandar um forte abraço ao meu irmão. Ele é muito especial para mim. E também tenho a minha querida irmã, chama-se Camila. Bem, o meu irmão Yuran é uma pessoa muito especial, uma pessoa muito incrível, não é? É uma pessoa muito aconselhador, não é? Muito aconselhador. É uma pessoa que realmente sempre foi um bom exemplo para mim, não é? Ele sempre foi um bom exemplo para mim a seguir. Foi uma pessoa também que me inspira. É também uma pessoa que me inspira, não é? Apesar de eu não ter dito aqui, não é? Quando fizeste aquela questão, quais são as pessoas que inspiram, não é? Então, ele também é uma pessoa que me inspira bastante. Exatamente. E como você era quando eras criança? Muito bagunceiro, muito bagunceiro. Brincadeira. Bem, eu sempre gostei, não é? De estar no meio social, conviver com as pessoas, não é? Enquanto criança. Na verdade, eu era uma pessoa, não é? Bastante... que gostava bastante de arranjar confusão.
não é? Gostava muito de arranjar confusão e tal, não é? Mas eu não sabia que um dia me tornaria professor. São coisas da vida. Eu gostava muito de arranjar confusão e tal, não é? Exatamente. Mas também sempre gostei, desde pequeno, aprender, não é? Eu sempre gostei de aprender, sempre gostei de aprender, não é? Sempre gostei de aprender, desde pequeno mesmo. Não é? Eu sempre gostei de aprender, principalmente aprender coisas novas. Eu acho que é curiosidade, não é? É uma curiosidade, sim. Sempre fui curioso, gostei de ser curioso, não é? Ok. Exatamente. O nosso querido professor, ele disse que logo, ainda de menininho, gostava muito de criar confusão. Ainda bem que já passou, Ainda né? bem que já passou. Ele Mas com agora é uma muita- pessoa diferente. Com muita lição por Ok. parte dos nossos pais, não é? Disciplina. Graças a Deus a gente somos o que somos hoje, não é? Por isso a eles mesmo, muito obrigado, não é? E a todos os meios sociais que eu passei, não é? E como gostarias de ser lembrado? Bem, eu penso que todos nós, como seres humanos, precisamos ter uma visão acima de tudo. Temos que ter missão, temos que conhecer a nossa missão, temos que conhecer os nossos valores, não é? As nossas metas, os nossos objetivos. Porque são estas coisas que vão nortear a nossa vida. E o que eu mais gostaria, não é? Que as pessoas se lembrassem de mim assim que eu partir. Não estou aqui, não é? Querendo Assim, que meu você amor, parta tchau, agora. Não. Não, ainda sou muito jovem, muito Ok. Então, mas o que eu mais gostaria, não é? Que as pessoas lembrassem de mim é como alguém que agregou valor às pessoas, não é? Porque isso é mais importante. As coisas passam, as coisas materiais são passageiras, não é? Então eu gostaria de ser lembrado como alguém que fez a diferença, não é? Alguém que ajudou as pessoas, não é? Alguém que serviu, alguém que ajudou alguém a sair de um ponto A para o ponto B, não é? Por isso que eu tenho uma missão, não é? Super especial. Um sonho incrível, um sonho bastante alto que eu acredito que irei poder partilhar, se calhar. Mas já, Ok. mas já prefiro. Quem sabe poderei revelar aqui, Ok. não é? Mas eu gostaria de ser lembrado como alguém que agregou valor à vida das pessoas, não é? Sob todas as formas, com os talentos que Deus deu-me, não é? Com as habilidades, não é? Adquiridas, não é? Exatamente, eu gostaria de ser lembrado como alguém que ajudou, alguém que serviu, alguém que contribuiu, não é? Para o desenvolvimento, não só da nossa nação, mas também, acima de tudo, do nosso próximo. Com certeza. E onde você se vê daqui a 5 anos? Frisei várias vezes sobre a questão visão, não é? Que é exatamente um conjunto de metas, objetivos, sonhos, não é? A serem alcançados. Elas podem ser a curto ou a longo prazo, não é? Bem, eu me vejo daqui a 5 anos dentro de grandes organizações sociais, não é? Grandes organizações sociais a executarem projetos sociais que vão transformar a vida das pessoas, não é? Eu me vejo em primeiro lugar assim. E para além de vários outros sonhos objetivos particulares que eu tenho, para quem não sabe, eu não sou casado, não é? Então, este também é eu me vejo daqui a 5 anos casado, não é uma aliança e tal, não é? Com uma família, não é? Eu me vejo. E me vejo também, não é? Se Deus quiser, acredito eu, não é? Quem sabe, num orfanato, não é? A cuidar de muitas crianças, não é? A cuidar de muitas crianças, principalmente as crianças órfãs, não é? Eu me vejo a cuidar delas, não é? A ajudar essas crianças, é exatamente isso. E para além da questão da questão do empreendedorismo. Conforme vocês sabem, cá em nosso país há muito desemprego, infelizmente. Há muitos jovens que infelizmente não têm oportunidade de emprego. Então eu também me vejo, não é? Em um nível, contexto empresarial muito grande, não é? Vários sonhos, vários projetos, não é? Voltado para empreendedorismo que eu tenho, pessoal. Então é basicamente isso. Não disse tudo, não é? Apenas só destaquei algumas. Ok. Para quem não sabia, nós já íamos tocar esse assunto. O professor Leonel ainda não é casado, tá? Ele ainda não é casado. Então, se haver uma candidata querendo casar com o nosso querido amigo professor Leonel, acredito que ele está disponível.
Ele está disponível para caçar. Queremos colocar uma aliança nele, então. Acredito, se este tempo chegar, não é? Vamos convidar os nossos amigos para que possam testemunhar esta fase, Ok. não é? Vamos poder aí, não é? E eu, gostaria que fosse o padrinho do casamento. Ok. Não iremos esquecer, sem ok. sombra de dúvidas. Ok. Sem sombra de dúvidas. E qual é a lição valiosa que você aprendeu em sua vida? Bem, são várias as lições, não é? São várias as lições. Eu não poderei falar de todas elas, mas eu vou falar uma lição que hoje eu a tenho como um princípio na vida, que norteia a minha vida, que é: nada nesta vida dura para sempre, não é? E isso vai responder, na verdade, a questão que o nosso querido irmão colocou, que é como é que a gente gostaria de ser lembrado. E se nada nesta vida dura para sempre, então a pergunta é: como é que a gente gostaria de ser lembrado? Para mim, fazer o bem é a coisa mais importante que existe nesta terra. Fazer o bem é a coisa mais importante que nós temos aqui em nossa terra. Enquanto estivermos em vida, precisamos de fazer o bem um para com o outro, independente da classe social e econômica, independente da origem, do gênero e da cor. Esta é a nossa missão. Ainda com nossas perguntas, o professor Leonel já disse que não é casado e nós gostaríamos de saber com quem vive o professor Leonel. Atualmente estou morando com a minha avó, não é? Também para cuidar dela, porque infelizmente eu perdi os meus pais muito cedo. Não é? Eu recordo-me quando tinha por aí 8 anos de idade. Não é? Perdi os meus pais, tanto a minha mãe, assim como o meu pai. Não é? Então eu cresci mesmo com a minha avó. Ela que proveu, não é? Todas as coisas, e até agora estou com ela, não é? Então, também para poder ajudá-la de alguma forma. E como foi perder os pais muito cedo? Como foi a sua fase de crescimento depois de ter perdido os seus pais? Bem, essa é uma questão que realmente mexe com todos nós, mexe com todos nós, porque na verdade perder os pais não é nada fácil, é algo muito difícil, porque nós sabemos a importância que os pais desempenham na vida dos filhos, na educação e em todas as outras áreas, não é? Então, perder os pais é uma situação muito difícil, não é? Muito complicada. E para mim não foi fácil, E muito vazio que eu tive, não é? E eu vi algumas crianças com seus pais, não é? Algumas vezes algumas atividades recreativas junto com os pais. Então, eu observava isto, enfim, não é? Então não foi uma situação fácil, não é? Mas graças a Deus também, não vou lamentar aqui porque Deus colocou alguém que cuidou de mim, que é a minha avó, não é? Graças a Deus ela não deixou com que nada me faltasse, não é? Educação, não é? Então por isso hoje eu estou aqui. Então não foi uma situação fácil, não é? Só mesmo para aqueles que perderam os pais podem saber, não é? Eu também entendo, sou uma das pessoas, mas nós estamos aqui para falar de mim. Mas eu entendo essa parte de perder os pais muito cedo, né? Sim. Na verdade, é algo que parte do nosso coração. É uma tristeza que a gente temos em nossos corações, mas graças a Deus Ele não nos deixa de nos proteger. Então nós queremos saber aonde nasceu a paixão de ensinar, de dar aula. Desde pequeno eu sempre gostei de ensinar, não é? E fui crescendo assim, aprender e também ensinar. E fui tendo oportunidades, não é? Na igreja, ensinar. E logo que eu concluí, não é? E, sem sombra de dúvidas, eu entrei para esta área, não é? De ensinar, não é? Ser professor. Então, é basicamente isso. Eu sempre gostei de ensinar e sempre gostei de aprender. E porque também acredito, sem sombra de dúvida, que a educação é a chave para o desenvolvimento humano em todos os contextos, para além da parte vocacional. Então vou deixar que o nosso professor dê as suas últimas considerações. Eu gostava, em primeiríssimo lugar, não é? Agradecer a Deus por esta grande oportunidade que Ele nos dá de cá estarmos. E agradecer também a ti, meu amigo, não é? Pelo convite. Agradecer também a todos os amigos que tiveram a paciência de poder acompanhar esta entrevista, não é? Muito, mas muito obrigado. Vocês são pessoas incríveis, são pessoas maravilhosas
não é? Palavras me faltam para descrever quão valiosos e preciosos vocês são. E é isso, não é? Aguardamos para a próxima entrevista, não é? Espero que também vocês possam deixar questões de assuntos que vocês gostavam de saber ou gostariam de saber a respeito de mim. Eu tentarei aqui, na medida do possível, responder as questões. É exatamente isso. E também, gostava também de pedir a todos os amigos que compartilhem o vídeo, não é? Continuem dando força ao nosso querido irmão Elísio nesta plataforma, para que ele continue a crescer, para que ele continue a trazer conteúdos que eu acredito que agrega algum valor para todos que o assistem, para que ele continue a crescer, crescer e crescer. Eu agradeço por ter participado da nossa conversa. Como eu já disse, teremos a segunda parte com o nosso professor. Então eu peço que vocês também deixem no comentário o que vocês gostariam de saber do nosso querido professor, qual é segredo que vocês gostariam que o nosso professor revelasse, né? Então, deixem nos comentários que nós, na segunda parte da nossa entrevista, faremos a questão de trazermos as perguntas e ele vai responder. E aí vem as perguntas para serem respondidas na próxima conversa. E vamos a isso, queridos amigos. Será que ele responde ou não? Será que ele vai responder? Qual você acha que é o seu maior fracasso? Na nossa vida vamos tendo vários fracassos, mas irei responder essa questão até a na próxima entrevista. Bem, queridos amigos, se gostaram do vídeo, não se esqueçam de compartilhar o vídeo, comentar, deixar o vosso like. Teremos a segunda conversa com o nosso querido amigo, porque, como eu disse, eu tenho um montão de perguntas a fazer ao nosso querido, mas por questões do vídeo não ser muito longos, nós vamos ter que parar aqui, mas esperem a segunda parte da nossa conversa com o professor Leonel. Então, tchau, meus amigos!